Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Abrindo o Jogo aqui na Rádio ABC. Sou Gustavo Hennemann, fico com você das 20 às 21 horas. A gente está nos 900 AM, no site da ABC, no aplicativo e também na página do Facebook. O pessoal vai poder acompanhar o nosso programa em vídeo também. Agradecer, começando essa noite, na segunda-feira, dia 12 de agosto, a presença do JP Guzmão. Tudo bem, JP? Boa noite. Boa noite a você, Gustavo, nosso convidado que você vai apresentar, o Ederson Canário, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, aplicativo, enfim, qualquer lugar do mundo o pessoal está assistindo ou ouvindo, ou os dois. Então, excelente programa hoje. Com certeza. Canário, muito obrigado mais uma vez pela presença, voltando de férias, né? A gente tinha anunciado semana passada que o Canário ia estar de férias, já voltou. Que bom, cara. Agradeço o Canário por ter voltado de férias. Mas apresentar, então, nessa noite, um convidado especial aqui. Agora trouxe uma medalha de bronze do Pan-Americano pra gente e também acompanhou o pré-olímpico. O Brasil vai estar no vôlei masculino na Olimpíada, garantiu sua presença. O auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Marcelo Francoviac. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Tudo bem, Gustavo, JP, Canário e todo mundo aqui, o pessoal os ouvintes do Grupo Sinos, do programa Abrindo o Jogo. Eu estou muito contente enquanto hamburguense, porque não sou hamburguense de coração, de nascimento, mas sou hamburguense de coração, tenho filhos nascidos aqui em Novo Hamburgo, moro aqui na cidade, e poder participar e conversar com vocês, que sempre acompanham todos os esportes. Então é uma alegria grande, eu espero que a gente possa falar sobre vôlei, falar sobre esporte, vai ser uma alegria realmente esse tempo que a gente vai passar junto. Então, Marcelo, a gente que agradece a tua participação aqui, né, a tua presença, porque, agora se tornando aí também comandante da seleção, já na Liga das Nações, começou substituindo aí o Renan, né, que também é um leopoldense, que é da nossa região aqui. A gente está muito bem representado na nossa seleção de vôlei masculino. E eu queria que tu contasse pra gente como que foi essa experiência, começar, mais recente aqui, do Pan-Americano, né? Que foi realmente o líder ali da seleção. O que daqui a pouco faltou ali? Porque a expectativa, a gente até comentou antes de começar a competição, que o Brasil ia para buscar um ouro. A prata foi em Toronto, né? 2015, mas infelizmente não conseguíamos aí o ouro, mas Sim. Veio o bronze. Gustavo, eu acho que é importante fixar bem com os ouvintes que o PAN ele é uma competição extremamente importante para o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Mas ele tem, na perspectiva do voleibol, a ideia de formação de jovens jogadores, Sim. A introdução de jovens jogadores para que eles tenham a experiência de competições internacionais e que eles possam, tendo mídia, tendo pressão, disputando jogos dessa qualidade, possam já estar abreviando seu caminho para logo em seguida estarem aptos à seleção principal. Nós estamos à véspera de Tóquio, né? Ontem o Brasil, como você bem falou, carimbou seu passaporte para Tóquio, ganhando da Bulgária na Bulgária, um jogo dificílimo. Não foi fácil, né, Marcelo? Exatamente. Então, digamos que o ciclo até Tóquio, ele está praticamente completo com o grupo de jogadores. Eu acho que nós teremos pouquíssimas modificações do grupo que está aqui já jogando até Tóquio, mas provavelmente nós teremos muitas modificações no cenário das seleções brasileiras masculina e feminina para Paris 2024. Então, o PAN, ele acaba servindo muito como este degrau, como essa possibilidade. Nós tivemos em anos anteriores o Wallace jogando PAN, o próprio Bruninho jogando PAN, jogadores que, depois de estarem aptos a servir a seleção brasileira em nível internacional, começaram nessas competições menores, ditas menores, tiveram a capacidade de representar bem e, inclusive, hoje são campeões olímpicos. Acho que faltou na nossa preparação, sim, uma coisa mais consistente relacionada a jogos, né? O nosso tempo de preparação em Saquarema, ele foi um tempo correto. Nós tivemos em torno de 50 dias a 60 dias, tivemos um grupo que muito determinado a trabalhar, mas a gente não teve essa ligação que é necessária, que é a prática de jogos amistosos, claro. A prática do ritmo de jogo. Faz diferença, né? Total, e a gente joga lá em Lima com adversários que tinham jogado pelo menos 12 a 16 jogos e jogado 2 competições, que eram a Copa Pan-Americana e a Challenge Cup, que é uma competição acessória para a Liga das Nações, e a gente sentiu. Além disso,
foi uma das primeiras edições que o PAN foi disputado dia após dia, sem intervalo. Em outras edições, nós temos vôlei feminino e masculino sendo jogados juntos, e nós tínhamos um dia de intervalo. Então, a nossa programação lá, ela foi realmente bastante sacrificante, porque nós jogávamos o último jogo da noite. As pessoas viam na televisão, mas não tinham noção do que a gente estava vivendo lá. Era 1h30, 1h40 de deslocamento, num ônibus de uma qualidade não tão boa, para chegar no ginásio. Depois a volta, ao mesmo tempo. Nós chegávamos na vila normalmente 1h30, 15 para as 2 da manhã. A janta já não era servida da maneira adequada, ou seja, a oferta de comida muitas vezes era só um fast food, uma coisa que não é ideal para atleta, né? E nós íamos dormir muito tarde, os jogadores iam dormir tarde, a comissão técnica ia dormir mais tarde ainda, porque nós tínhamos que já preparar o vídeo da manhã seguinte, as instruções técnicas e táticas, ou seja, a gente teve um período delicado de descanso durante a competição. Você pode dizer assim, Marcelo, mas são justificativas. Sim, são justificativas dentro de um planejamento que existiu e que talvez tenha sido falho nessa ideia de jogos. Faz muita diferença, sem dúvida alguma. Exato. Vai interferir no resultado. Pode ser que sim ou pode ser que não, mas... Eu achava, sinceramente, que a gente, com um tempo melhor de trabalho e maior e com uma possibilidade de descanso, nós teríamos condições de chegar à final. Né? Na chegada a Lima, nós tivemos um amistoso contra a Argentina que nós fomos muito bem. Nós fomos superiores, foi uma contagem diferente de pontos, não foi um jogo normal, tinha intervenção de treinadores com mais uma bola, enfim, são jogos dirigidos que a gente realiza no treinamento específico de equipes, e a gente foi muito bem, entendeu? Isso nos deu um alento. A gente sai de um jogo duríssimo contra os Estados Unidos, que poderia nos custar a vaga, e isso é outra coisa que precisa ser dito, quer dizer, a pontuação do PAN ela é completamente diferente de qualquer outra competição internacional, porque nas competições normais nós temos 3, 2 e 1 ponto e 0. Né? O 3-0 dá 3 pontos, o 3-2 dá 2 pontos. Sim. Se você perde de 3-2, você tem 1 ponto. No PAN, uma vitória de 3-0, 3-1 dava 5 pontos. Não, uma vitória de 3-0 dava 5 pontos, uma vitória de 3-1 dava 4 pontos. Aí, nós, teoricamente, já estávamos classificados, entrando contra os Estados Unidos na terceira noite, e perdendo de 2-0, se nós perdêssemos de 3-0, nós estaríamos fora com 2 vitórias. Olha bem. E isso gerou realmente um peso, um estresse, uma necessidade de utilização de todo o grupo. E no final do tie-break, se vocês bem lembram, o Abuba já sai, a gente tem que fazer umas adaptações ali. O Abuba, que vinha sendo o nosso maior pontuador, e as condições físicas da equipe na entrada para esse jogo da semifinal, elas não são as melhores, e nós perdemos o Éder também, com um problema, enfim, que era o grande capitão e o líder desses meninos, que acabou só conseguindo jogar a partir do segundo set, né? Acabou dando uma diferença muito grande. O Marcelo, o JP, estava um pouquinho fora aqui, ele comentou das dificuldades lá até de deslocamento. 1h30, 1h40 para voltar, ir para o jogo e voltar para a Vila. Eu acompanho muito o Diário Olé na Argentina e, se eu não me engano, foi lá que eu li também alguma questão, não era no vôlei, era uma outra modalidade, mas também nessa linha aí de que levaram muito tempo para chegar. O deslocamento era muito complicado. Eu só não lembro agora, se não foi até no futebol, num desses deslocamentos, ou enfim, uma outra modalidade, não foi no vôlei, e que eles falavam aí das dificuldades e também um pouco da estrutura lá do Pan-Americano. Marcelo, eu assisti alguns jogos, você comentou na última resposta aí, quem é que dessa gurizada, tu pela experiência, enfim, o Renan, quem é mais, já tem a bagagem aí de muito conhecimento, dá para apontar para quem está começando a olhar, esse cara aí, se continuar nessa linha, ele vai estourar, ele vai ser um dos principais nomes aí do voleibol brasileiro. E até para completar, porque, né, Marcelo, tu comentou antes da questão de poucas mudanças agora para a Olimpíada de Tóquio, né? Tem algum desses meninos que pode daqui a pouco aparecer nesse momento aí? É interessante precisar também para o ouvinte e para vocês que a escolha desse grupo do PAN é uma escolha estratégica, foi uma escolha do Renan, enquanto treinador principal da seleção, e que me deu a missão de dirigir esse grupo. Quer dizer, então, todos os jogadores ali envolvidos, de alguma forma, ou eles estão ainda no radar da seleção brasileira, por exemplo, para alguma situação presente. O caso Éder, eu acho que ainda tem essa possibilidade, que jogou tanto tempo e que é campeão olímpico, o próprio Lucas Ló, o Cadu, que é jovem, mas jogou já um Mundial, e os outros todos, na minha opinião, eles têm uma possibilidade muito grande do próximo ciclo.
Na minha ideia, Isso assim, 2024. Exatamente. Porém, a gente sabe que o esporte ele é extremamente ágil e ele necessita de mudanças constantes e daqui a pouco, em existindo uma lacuna ou uma necessidade relacionada a alguma posição específica, nós temos esses jovens e eu citaria o Abuba, com certeza que eu acho que marcou presença muito bem, né? Eu citaria o Matheus Pinta, o central, o Rogerinho, o Cadu. Então, esses 4, o próprio Cledenilson, que é o Pingo, né? Que é um jogador baiano de 2,12 metros, lá, com pouquíssima experiência, 21 anos, mas enfim, são esses 5 jogadores que eu acho que entram dentro do perfil do que o voleibol moderno está pedindo, né? A questão do desenvolvimento técnico, mas também de uma qualidade física impressionante, né? Nós tivemos isso contra a Cuba, foi pesado para nós, dentro dessa realidade toda que eu estava falando. A Cuba nos colocou sob pressão fisicamente, o voleibol tem tido essa prerrogativa física muito importante, então, tecnicamente, tem muito a crescer ainda, mas são jogadores que já mostram uma condição inicial muito interessante para, se não agora, já que eu acho difícil para Tóquio, mas para Paris com certeza. Eu queria até pedir para o Marcelo falar um pouquinho o que representou para ti, né, Marcelo, tá comandando como principal, digamos assim, a seleção brasileira na Liga das Nações, né? Tu falou que não conseguiu como atleta, já numa outra entrevista que a gente teve, não conseguir ter ido para a seleção brasileira, mas como comissão técnica você tá lá representando o nosso país. Eu fico muito feliz e satisfeito de alguma forma, dentro da minha trajetória, estar podendo servir o meu país, né? Eu não estou servindo só o voleibol brasileiro. Agora, o PAN, ele dá realmente essa dimensão. A gente não está só representando a Confederação Brasileira, a gente está representando o país numa competição de nível internacional, enfim. Eu sempre gostei muito de vôlei, eu sempre gostei muito de esporte e tinha esse sonho de defender as cores do meu país desde jovem. Eu não tive realmente essa oportunidade como jogador, apesar de ter sido um jogador que fez parte de grupos campeões, enfim, a minha geração era muito forte, foi a geração campeã olímpica de 92, era uma geração fora da curva, né? É verdade. O Tandy, Maurício, Giovanni, Carlão, Paulão, enfim, realmente muito forte. Eu fiz parte de bons grupos e fui campeão da Superliga aqui com os grupos de Novo Hamburgo, de Canoas, mas não tive essa oportunidade. E desde muito cedo me tornei treinador, quer dizer, eu 34 anos já fui campeão da Superliga como treinador. Eu tive uma trajetória rápida que me permitiu, inclusive, sair fora do Brasil. Talvez a minha carreira ela é muito mais constante fora do Brasil do que no Brasil, apesar de ter resultados importantes aqui. E eu cheguei na seleção brasileira com 50 anos de idade, que era uma coisa que eu também já não imaginava que ia acontecer. Então, na troca de Bernardo para Renan me chama como um dos auxiliares. E hoje eu acho que o que está acontecendo na minha carreira é fruto de um trabalho de uma vida. Né? Eu não caí na seleção brasileira como treinador porque fiz 2, 3 anos, eu fiz um breve tempo. Quer dizer, eu tenho uma formação hoje já de quase 20 anos de treinador principal de equipes importantes, com resultados em Superliga no Brasil, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, com resultados na França, na Itália, agora na Polônia. Então, é o resultado de uma vida e eu estou muito feliz de estar à disposição. Essa eu acho que é a grande prerrogativa quando a gente chega. O treinador principal é o Renan, nós somos fiéis escudeiros, né, para as missões que nos são dadas. Às vezes é uma missão de substituí-lo, como aconteceu na Liga das Nações. Quer dizer, existia uma responsabilidade absurda. O Renan tinha sido suspenso por uma situação no Mundial do ano passado. E eu entro num rabo de foguete ali de 4 jogos, onde nós vencemos os 4 jogos, mas poderia ter tomado porrada em 4 jogos, e aí, de repente, a minha carreira... já ia dar problema. Já ia, enfim, ser marcada por essa situação. Mas, enfim, o PAN, ao mesmo tempo, não é fácil, né? A gente está falando de todas essas situações, a gente vira muito telhado, né? Quando a gente assume responsabilidades nesse nível e nem sempre é fácil. Quando ganha tá tudo certo e quando toma uma porrada daqui a pouco já não é tão bom. É complicado, né? Tua relação com o Renan, como é que é, Marcelo? Vocês conhecem há quanto tempo? Como foi o convite? E como que vocês acabam tendo aí esse entrosamento? Porque no vôlei a gente sabe que, e é visível isso, para quem vai no ginásio, para quem está na TV, que uma comissão hoje técnica do vôlei, uma informação que às vezes para quem está assistindo não conta muito para o jogo ali, ela é muito importante, e às vezes o técnico principal não está vendo, então tem um auxiliar, enfim, tem um analista que acaba chamando e falando. Como que é essa tua relação com o Renan?
Em primeiro lugar, quem é da minha geração, eu acho que quem tem até 45 anos e que jogou vôlei, por exemplo, e que teve a oportunidade de ver o Renan jogar sabe o quão importante ele foi naquela que é a chamada geração de prata, né? Para mim, Renan, William, Montanaro, Bernard, são caras que realmente deram um destaque à nossa modalidade e que fizeram com que jovens como eu, que hoje são pessoas que são coroas aí do esporte, tivessem o gosto de praticar essa modalidade. Então, eu sou de Porto Alegre, comecei no mesmo clube do Renan e ele foi um ícone para mim do esporte nacional e do esporte internacional da modalidade, porque era plasticamente, enfim, um jogador muito bom e que chamava a atenção e fazia com que a gente gostasse de praticar. Então, dito isso, tenho uma relação de admiração por ele e depois comecei a ter uma relação profissional, porque fui jogador contra ele como técnico já, quando ele volta da Itália, depois dirigi equipes contra equipes que ele dirigia como gerente esportivo, no caso da Unisul, por exemplo, e depois CIMED. Então a gente tem uma relação de trabalho, de respeito e de sermos adversários e eu imagino, sinceramente, que a chamada que o Renan faz em relação à minha presença na comissão técnica diz respeito aos trabalhos também que eu desenvolvi ao longo da minha carreira como treinador. E, especificamente, enquanto comissão técnica, eu estou ali na comissão técnica para estudar, para trabalhar jovens jogadores, porque eu tenho uma história de introdução de jovens jogadores no cenário do voleibol brasileiro. A gente trabalha... É importante sinalizar isso para o público ouvinte. A gente trabalha com programas de informações que são programas muito importantes. E o voleibol, ele é muito rápido. Nós decidimos cada ponto, na média, em torno de 0 a 4 segundos. Né? Nós temos que ter um monitoramento constante do que está acontecendo, do que está pontuando, do que está errando, do que está funcionando. É um conjunto de variáveis muito grande. E, basicamente, por uma questão, no voleibol nós não podemos segurar a bola. Né? Se nós formos fazer uma comparação com o basquete, com o futebol, com o handebol, com o futsal, se nós tivermos um craque, um cara fantástico e que pega a bola e que drible todo o time adversário, que faça gols, etc., isso pode decidir, né? O fora de série ele decide muito nesses esportes onde existe a posse da bola. E no voleibol a gente tem uma interdependência constante. Nós temos interdependência da recepção, do passe, do levantamento. Então, tem que ser muito pontual em relação ao que está funcionando, as dinâmicas e os setores de jogo que estão funcionando ou não. Então, esse é um dos meus papéis, né? É de preparar o pré-jogo, de estudar. Eu estudo muito, né? Passo para o Renan relatórios relacionados ao que está acontecendo, a realidade daquela equipe, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, análise de jogos que nós já jogamos contra aquela equipe. E durante o jogo é um monitoramento constante, onde ele, como treinador principal, toma a decisão e nós, comissão técnica, ficamos ali enchendo o saco dele. Cara, vamos fazer isso, vamos quem sabe tentar isso, etc, etc. Mas, enfim, é muito rápido, é muito constante e é muito interessante no sentido de que a nossa análise de alguma forma pode ajudar. Só na mesma linha, se me permite, Gustavo, no futebol, claro, é mais que no vôlei, mas eu leio bastante sobre vôlei, vou atrás bastante, eu sei que o vôlei já tem também, e tu respondeu antes uma coisa de que quando ganha tá tudo bem, quando perde ou tá tudo errado, ou não tá dando certo, enfim, a análise ela é mais fria, assim como no futebol. No futebol, perde 3, 4, 5 jogos, o treinador já é colocado em xeque, enfim, a cobrança já é muito grande. No vôlei, você, o Renan, vocês estão substituindo, claro, eu sou de fora, não sou do vôlei, nunca joguei vôlei, mas de assistir, para mim, o maior técnico de todos, que é o Bernardinho. Claro, teve uma grande geração, mas ele acabou levando o Brasil a grandes conquistas. E você falando de representar o Brasil, eu sei que isso é uma pressão enorme, porque não é fácil, ainda mais como técnico principal, auxiliar, representar o país aí em competições. É num esporte que, depois do futebol, a gente pode dizer que é o que mais leva aí o Brasil, os brasileiros a alegrias e também a televisão hoje, né, a assistir. É um peso essa substituição também, Marcelo? Pela tua experiência, do Renan também é algo normal? Substituir uma comissão técnica
que durante muito tempo ficou à frente do masculino e conquistou, se não primeiro, segundo, assim, para resumir bem. Sim. Não, é um peso e ao mesmo tempo a gente se preparou para isso, mas que a comparação é inevitável. A comparação é inevitável, quer dizer, se você for pegar o ciclo do Bernardo à frente da seleção masculina, você vai ver que o Brasil nunca saiu, né, de primeiro lugar do ranking, ou seja, ganhando ou perdendo, o Brasil sempre teve em primeiro lugar no ranking. A gente tem conseguido manter isso, o Brasil em primeiro lugar do ranking. Nós não temos, na minha opinião, uma cultura esportiva no Brasil. E aí, O que é a cultura esportiva? a cultura que vem do esporte na escola, do esporte de formação. Quer dizer, eu tenho usado muito essa imagem para tentar explicar o que a gente faz. Nós estamos na ponta da pirâmide. A forma do esporte ela é piramidal. Nós temos a base, nós temos a iniciação, nós temos as escolinhas, nós temos a prática um pouco mais intensiva nas formações das equipes, nos clubes, etc. Mas a gente não tem o esporte escolar. A gente tem pouco iniciativas relacionadas à valorização do profissional de educação física, o equipamento das escolas públicas, tu tá entendendo? Então, nós não temos, na minha opinião, uma grande cultura esportiva. Quantas modalidades foram disputadas em Rio 2016 que nós nem conhecíamos e que hoje deixaram de aparecer no cenário do esporte brasileiro. E com a qualidade do atleta brasileiro, com a qualidade do povo brasileiro, nós poderíamos estar medalhando, né, em várias dessas modalidades, porque o brasileiro realmente ele se adapta muito bem. Bom, o Bernardo conseguiu criar essa cultura esportiva dentro da Escola Brasileira de Voleibol, que é uma escola muito representativa no cenário internacional. Então, nós produzimos conhecimento dentro disso. Ao mesmo tempo, em não tendo cultura esportiva e não tendo o hábito de ser campeão, o hábito de estar em pódio, etc., o voleibol dando isso, nada mais natural do que exista uma pressão o tempo inteiro. Agora, eu acho que essa pressão ela precisa ser muito coerente no seguinte sentido: o que está se fazendo em relação ao voleibol brasileiro para se continuar, quanto de investimento nós temos e como estão as escolas mundiais, que são as nossas grandes oponentes hoje em dia. Quer dizer, vocês devem falar constantemente nos programas da rádio aqui, não existe mais bobo em lugar nenhum. Quer dizer, a informação está dividida, a internet está aí, os métodos de treinamento. O acesso é muito fácil. Exatamente, o acesso à informação. Então, quando você vai dizer assim, Marcelo foi apenas terceiro, o Brasil foi apenas terceiro no Pan-Americano. Apenas não, né? Nós jogamos com uma seleção universitária dos Estados Unidos, que eu tenho certeza será a próxima representante de 2024. A grande maioria daqueles jovens ali estão jogando no mais alto nível nas universidades americanas, que é um campeonato extremamente duro. México, que inclusive ganhou o set do Brasil nos Jogos Olímpicos. Cuba, que agora fez o pré-olímpico e meteu 2-0 no Irã, que está todo mundo celebrando. A grande escola iraniana. Essa Cuba que ganhou da gente ali, desses jovens brasileiros, meteu 2-0 no pré-olímpico agora. E perdeu 3-2, quer dizer... então, a gente está jogando contra adversários do próprio Chile, fazendo... voltando, para não fugir demais da tua pergunta, Bernardo construiu uma história vitoriosa, nós precisamos manter isso, nós temos essa responsabilidade, mas o mundo está mudado e a gente precisa estar muito atento no que a gente precisa continuar fazendo para estar nesse alto nível aí. Para continuar o programa, eu pedi para o canal rodar o nosso quadro aqui, o Resenha, que ficou para trás. Agora, no Abrindo o Jogo... Valeu, beleza, já quebrou tudo. Resenha. É isso aí, o quadro Resenha. Queria perguntar pro Marcelo como é que é, assim, essa galera do vôlei aí. A gente tem, Lucarelli, Lucão, Bruninho. Como é que são esses caras extra-quadra aí? Porque dentro de quadra a gente vê sempre, né, aguerrido, bravo, assim, mas às vezes rola dentro da quadra ali acontece um ponto diferente, os caras já soltam uma risada, enfim, dá uma descontração. Como é que é, assim, essa galera fora de quadra lidar com essas estrelas aí, Marcelo? É tranquilo. Os jogadores brasileiros, eles são muito profissionais, né? Quer dizer, tem uma experiência de performance e de alto rendimento muito, muito grande.
Tem alguns casos interessantes, assim, que são os eternos solteiros ali. Nós temos o Bruninho e o Lucarelli. Então, daqui a pouco, Eternos solteiros. os caras que já estão ali na faixa dos 30 anos e continuam solteiros. A gente já tem alguns que já tem uma vibe um pouco mais calma. Maurício Souza, Lucão, o Wallace. O Thales, que é daqui de São Leopoldo. O Thales, que é chamado o velho do time, porque tem uma postura realmente extremamente tranquila, assim, né? Parece garoto de 25, 26 anos, mas parece já um senhor de meia idade. A galera brinca bastante com ele em relação a isso. Eles vivem bem entre eles, fora da quadra também. Eu acho que isso é uma característica de grupos vencedores. Quando eu trabalhei na França, tinha um treinador de futebol que dizia muito isso. Grupo bom e que dá resultado é o grupo que também vive bem. Né? Porque a gente não pode considerar só essa vida da quadra ali, claro, aquele momento aguerrido, etc. A gente tem que entender que esses caras estão entrando num avião agora, lá na Bulgária. O avião tá saindo agora, eles vão passar 12 horas juntos, eles já passaram todo o tempo, a já semana de 10 dias aí, exatamente, sem ver família, sem encontrar ninguém. A gente acaba tendo uma intensidade no contato que é fundamental que as pessoas consigam viver juntos. Então tem o pagodeiro, tem o festeiro, tem o sertanejo, né? Enfim, tem essas diversas nuances, digamos assim, que vocês inclusive encontram no futebol. Elas se repetem de alguma forma no voleibol. Talvez no voleibol exista um pouco mais essa questão relacionado a um meio que culturalmente é um pouco mais favorecido. Então, né, a gente vai ter o intelectual também, a gente vai ter o cara que é interessado nos estudos, o cara que daqui a pouco estuda economia. A gente tem realmente essas situações, mas a gente reproduz muito dentro da nossa realidade o que acontece na sociedade brasileira. Aliás, mandar um abraço pro pessoal da Bulgária. Tava assistindo o jogo, tem que respeitar, né? Eu sei que na hora ali do match point a galera levanta e tal, mas aprendi com meu pai, quando tu tá jogando contra um grande adversário, calma, espera a bola cair, aí tu faz a festa. Comemora antes, né? Exatamente, né? Sempre com um pezinho atrás. Tava torcendo por aqui, né, Marcelo? Não, eu tava assistindo ontem angustiado, porque foi uma porrada os 2 primeiros sets, né? A gente tomou realmente uma porrada grande e o terceiro tava indo pro drama, né? 32-30 e, como você colocou, a torcida búlgara já vibrando, porque eles tiveram um match point na mão de Sokolov. Eles tinham, para quem não assistiu, enfim, na folha ali, que eles batiam, era o pôster da Bulgária. Já em Tóquio. Eu vi na televisão. Tóquio 2020. Eu vi na televisão, no Fantástico, foi feita a matéria. E aí o repórter que tá lá acompanhando a seleção, que daí foram embora e deixaram tudo. E ele pegou, de um lado tinha o símbolo da Bulgária e na contracapa era o pôster. Deixa eu ver, né? Anunciando a ida, né, para as Olimpíadas. Só acaba quando termina. Não deu, né, Marcelo? Não deu pros caras aí. Mas é um time, é uma escola interessante, uma escola que tem história. Daqui a pouco, hoje em dia, ela não é tão badalada, mas nos anos 80 a escola búlgara foi muito forte, com uma influência da União Soviética muito grande, e tem jogadores realmente fora de série. Esse jogo do 30-31 era um jogo, por exemplo, que o Mário Spoleto jamais participaria, porque tá pegando fogo, entendeu? Tu não pode botar o mais ou menos, que ele vai entregar a paçoca. Ou fica no bloqueio, ou não sei a recepção, que o Marcelo entende tão bem, vai estar assim tremendo. Então, assim, é o tipo do jogo que o Mário Spoleto não poderia participar. O do 30-31, 29-28, 26-27. Fica sentadinho chamando a galera, enfim, torcendo. O quarto set, que o Brasil numa vantagem boa. Foi 25-16. Aí, ó, ali pelo 22-16... Plaquinha do Mário Spoleto, era 13 o Poleto, né? Não me lembro agora. Não lembro. Plaquinha mas do Poleto da isso aí a gente vai deixar pra completar essa aí. Mais pra frente? No segundo bloco a gente vai chamar o intervalo rapidinho e já voltamos. Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. Isso aí, estamos de volta com Abrindo o Jogo aqui na Rádio ABC, recebendo nesta noite o Marcelo Francoviac, auxiliar técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. Antes do Marcelo responder o que o JP terminou ali o bloco anterior, falando a respeito de um grande amigo nosso, o Mário Spoleto, a gente vai chamar o segundo quadro aqui do Abrindo o Jogo. Briga, confusão, chegou a hora. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Vocês estão de palhaçada, vocês querem todos vocês de palhaçada, e tu é um dos mais palhaços. Não, você viu todos esses erros aí, eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador.
Pelo jeito você conhece bem, você pode ser um grande treinador. Da Trairagem. É isso aí, a hora da trairagem. Eu quero saber do Marcelo aí, o que ele vai falar do Poleto em resposta aí que tu falou, JP. Eu não falei nada demais, é só pegar assim o mais. Eu sempre falo isso, o Ruiz veio aqui, o Gilson, eles vieram aqui, eu falei. O próprio Jorginho também falou, Jorginho né? também, bota no YouTube ali o jogo da Frangosul com os Johnny caras. Bravo, Poleto Johnny Bravo. Barra. É Johnny Bravo, cara. Não, o Poleto é um baita jogador, um cara fora de série. Vou sair, Marcelo. Uma baita... Vou sair. Um cara, um guerreiro, um carregador de piano, um cara que dava prazer de estar ao lado, assim, porque que realmente se entregava muito, né? E é um pouco marrento, sem dúvida, mas era um cara que adorava a câmera, entendeu? Então, Adorava. Sempre fez muito sucesso com o público feminino, né? E aí, assim, não podia ver uma câmera que aí se transformava. Inchava. Só pra deixar claro, né, Poleto, vai ser convidado aqui, a gente tá dando prioridade pros feras primeiro, mas, por exemplo, daqui a pouco o Marcelo, se não viesse hoje, a gente, aí, tem que achar aí um tapa-furo, teu telefone vai tocar, o WhatsApp vai receber a mensagem, né, só pra deixar claro. Não, vai, até porque eu tô esperando o JP liberar pra trazer o Poleto aqui. O programa tá indo pro 4º ano seguido, mas por enquanto só os feras, tá, Poleto? Quando a gente tiver um tempinho aí pra trazer... Pois é, cara, eu tava comentando com o canal, a gente tá indo pra 4 meses de abrindo o jogo aqui praticamente, já tá bem bacana e a gente tá melhorando cada vez mais. Verdade. Muito massa. Ô Marcelo, agora, dessa questão da trairagem, assim... Os caras sacaneiam demais lá nos treinos, nas brincadeiras, assim, entre eles. Eu quero contar uma história com o Gilson, que eu tava falando. Aqui na ginástica, aqui, na Frangosul. Na verdade... Teu melhor amigo era o Gilson ou não? É um dos melhores, continua até hoje. A gente tem uma relação super bacana, assim, mas o Gilson era muito... Gilson Mão de Pilão. Pegava no pé de todo mundo, era um negócio, assim, impressionante. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de sacanear a mãe. Sim. Né, nos esportes. Porque a mãe, porque isso, aquilo. Não se fala da esposa. Eu já trabalhei na Itália, e na Itália se fala da esposa, não se fala da mãe. Se falar da mãe na Itália é morte. É uma coisa sagrada. Mas no Brasil, enfim, fala da mãe e tudo. E aí ficava naquela pegação de pé, etc. Aquilo já estava um dia me incomodando, e eu cheguei e falei pro Gilson, e depois contei isso pra minha mãe, que eu falei, ô Gilson, minha mãe é falecida, cara, por gentileza, respeita a memória da minha mãe. Mas bem sério. Sério, e o Gilson comprou aquela ideia e tudo, e tal. Então, quando eu entrava em brincadeira de mãe, não, Marcelo não. E um dia, numa dessas tantas finais que a gente jogou junto, tá lá minha mãe assistindo com a família toda, e aí ela vem dar um abraço no Gilson, aí o Gilson ficou olhando pra mim e falei, minha mãe. Aí ele, seu safado. E aí olha pra minha mãe, que é Edil, Dona Edi, esse safado me disse que a senhora já não existia há muito tempo. Minha mãe braba comigo, né? Brava, querendo me dar uma chinelada já. Mas o Gilson comprou aquela ideia por anos eu fiquei poupado dessas brincadeiras. Isso foi no tempo da Ubra. Foi no tempo da Ubra. Ô Marcelo, qual foi o melhor time que tu jogou? Cara, eu acho assim que esses times do Rio Grande do Sul, a série do Rio Grande do Sul, de Frangosul, e Ubra, elas foram realmente muito interessantes, porque se manteve uma base, né? Tem vários jogadores ali que jogaram na Ubra e que continuaram na Frangosul, que continuaram jogando na Ubra. Inclusive o técnico, né? Exatamente, que é o Jorge Schmidt, o grande comandante dessa história. E tem uma coisa assim muito interessante, que são duas figuras emblemáticas. No time da Frangosul, o Paulo Roese, que é o levantador, que era um fora de série, que naquele momento poderia tranquilamente estar na seleção brasileira, não estava, até por questões pessoais e de caráter comportamental. O Roes era um cara que brigava muito, naquele momento estava privilegiando ficar com a família, o Bernardo tinha acabado de nascer, etc. Mas tinha nível tranquilo para estar entre os melhores ali. E depois o Weber, que é o grande... O argentino. Exatamente, mentor, né? Levantador também. Então são levantadores. E aí depois você começa a fazer comparativos. Assim, na ginástica, na Frangosul Ginástica, a gente tinha o Carlão, que era o cara que derrubava a bola junto com o Gilson, que equilibrava nessa questão do poder ofensivo. Já na Ubra a gente tinha o Alexei Gatin, um ucraniano, que fazia também. Então, assim, Celso, que participou das duas conquistas, Braulio, né? A gente tem jogadores múltiplos. Marcelo. Eu era um carregador de piano, um cara que nem sempre estava em quadra, né? Em vários momentos fui titular
mas em vários momentos fui reserva, mas sempre, eu acho que era um homem, talvez o 7º jogador do Jorginho ali, 6º, 7º jogador, porque sempre entrava, né? E aquela final da Frangosul, lá em Suzano, eu que substituí o Carlão, todo mundo lembra, o Carlão quebrou o pé. Em determinado momento não pôde mais jogar, alguém teve que entrar. Eu entrei. Depois na Ubra fui líbero, porque eu já estava encerrando a minha carreira, ou seja, tinha parado, inclusive, era treinador do juvenil, e tinha todo um planejamento da Ubra para minha carreira como treinador, que acabou acontecendo depois, mas eu voltei a jogar naquele momento como líbero, e foi bacana pra caramba o que a gente conseguiu no Rio Grande do Sul, sem tanto investimento, né, da saudade e da vontade de repetir. Talvez um dia a gente consiga repetir aqueles anos gloriosos do Rio Grande do Sul. Quem foi o melhor jogador, assim, que, na tua opinião, no nosso vôlei aí nos últimos tempos, aí, o que tu jogou também, Marcelo? Cara, é difícil de falar num só melhor jogador. Eu acho que a gente tem que falar de vários, assim, né? O Maurício Lima, o que ele representou como levantador, né? Dando abrindo essa possibilidade da genialidade. É verdade. Né? Herdando de William Carvalho, passando por ele para Ricardinho, que é outro genial, entendeu? Gênio. Foi meu atleta. Na Ubra. Era um cara também com um gênio difícil, né? Completamente. Não, eu fico feliz de saber, por exemplo, o Ricardinho é multicampeão com a seleção, mas ele só tem um título de Superliga. E esse título de Superliga foi comigo. Olha aí. Então, mas enfim, é um multicampeão, não foi Marcelo Francoviar que fez nada ali. Ele é realmente um talento fora de série. Nós, treinadores, nós somos agentes de passagem, assim que eu coloco. A gente tem que tentar extrair o melhor de cada jogador quando eles estão com a gente. E tentar formar jovens também, acho que essa é a parada. Mas Carlão foi fora de série, Giba foi fora de série, a gente tem craques aí, Escadinha foi fora de série, André Nascimento, né? Gilson, para mim, foi um cara... Gilson jogava muito. Um atacante do mais alto nível mundial, assim... E dos que tu treinaste, Marcelo? Tem algum time que tu... Pode pegar também, daqui a pouco, fora do Brasil, algum que tu olha assim, esse time... Cara, eu acho que esse ano, quando eu assumo a Ubra, em 2002, 2003, eu assumo muito jovem, sem experiência de dirigir uma equipe profissional, dirigido... Só para explicar, não necessariamente... Daqui a pouco pro Marcelo o trabalho que ele foi campeão, daqui a pouco não é o top comparado daqui a pouco com um que tu revelou, ajudou a revelar mais jogadores, né? Sim, mas naquele ano ali, por exemplo, da Ubra, tem Rafael Vieira de Oliveira, que hoje é campeão pelo Taubaté, passagem da seleção brasileira, tem Riad, tem Renato Felizardo, tem Bosquinho, tem jogadores como Roberto Minuzzi, que infelizmente teve um problema cardíaco depois, mas assim, são jogadores que surgiram de um determinado momento, eram campeões mundiais juvenis. Sim. Houve um planejamento estratégico da Ubra de buscar jovens jogadores, entendeu? Com a chegada do Marcelo Negrão e do Ricardinho, isso também eu tenho que dar o crédito que o Roberto Titz, que era o gerente, que até pouco tempo atrás foi secretário de esportes no município de Canoas, né? Então, são equipes muito interessantes e que produziram uma qualidade muito grande. E aí eu citaria também a minha volta para o Minas em 2010. Eu passei 6 anos na Europa, na França, as pessoas já nem lembravam de mim aqui no Brasil. Eu fiz resultados interessantes lá na França, muito interessantes. E eu voltei, e aí tinha um jovenzinho lá que chamava Lucarelli, que o pai não queria mais que jogasse no Minas, tem uma discussão com o pai, e o pai, não, porque... Nunca jogou nada. Eu quero que meu filho vá para outro lugar, tem que ser aproveitado. E o seu Sérgio, e a gente conta muito essa história um pro outro, né? E eu dizia assim pro seu Sérgio, eu mal conheço seu filho, tô chegando agora da Europa, me falaram que o moleque é muito bom, me dá um tempinho para trabalhar com o moleque. E o Lucarelli acabou já naquele ano aparecendo muito, tinha 18 anos, para 19 anos no ano seguinte já foi titular do time, colocando o Minas no pódio, né? Junto com o Marcelinho, com o Filip Rejlek, que é um jogador que eu trago da República Tcheca também, né? Esse radar que eu tenho por trabalhar fora me faz com que eu tenha a possibilidade de conhecer muita gente que daqui a pouco não está no radar do público brasileiro, dos treinadores brasileiros. Então, são trabalhos muito interessantes na minha trajetória e que revelam jogadores. E isso dá um prazer muito grande. O Lucarelli, sem dúvida alguma, é um dos principais jogadores da seleção brasileira agora e está tendo uma concorrência bacana com o Leal, né? Sem dúvida. Acho que o Lucarelli é um dos principais atacantes de ponta do mundo. E ontem ajudou no saque, né? Sim, foi na mão dele. Quando encaixa... O estrago saiu da mão. Já é campeão olímpico, né? Sim, com certeza. Eu acho, inclusive, uma discussão que nós tínhamos, nós treinadores, nos bastidores do vôlei, o Bernardinho levou o Lucarelli para ser o 13º em Londres.
Né? Ele foi lá, inclusive, ele ficou com a equipe, ele estagiou com a equipe, ele participou Pra ter de toda- experiência. Exatamente, ele não jogou. Eu, na minha opinião, acho que o Lucarelli já poderia ter jogado. E o Lucarelli, naquele momento, já era um jogador que poderia ter entrado naquele tie-break que a gente perde para a Rússia. Sim. Enfim, ele já mostrava qualidade suficiente. Poderia fazer a diferença. Tem uma história muito bacana com o Lucarelli, que é 25 de janeiro de 2011, eu guardo a data. Para mim, esse dia, Lucarelli deixa de ser um menino e se transforma num grande jogador. Ele mostra que ele veio. A gente está jogando contra Campinas, o jogo está 2-1 para Campinas, em Campinas. Eu coloco o Lucarelli na rede para fazer uma passagem de ataque e ele roda a primeira bola e aí vai para a segunda passagem. Ele tem 3 passagens na rede antes de ir pro saque. Na segunda passagem ele chega na beira da quadra e fala para mim assim: quando for pro saque, deixa eu sacar. Isso é o que todo treinador quer ouvir de um atleta, entendeu? Confiança. Tipo assim, esse pênalti eu bato. Esse lance livre, deixa pra mim. Quer dizer, esse tiro livre Bateu no peito e eu assumo. handball, entendeu? E dito e feito, ele faz os 3 pontos de ataque na rede, ele vai pro saque e mete um ace. Bah. Entendeu? E a gente ganha, a gente empata 2-2 o jogo e ganha no tie-break, etc. E eu não esqueço dessa data, porque eu acho que ali ele realmente mostrou essa qualidade intrínseca de decisão. Né? E o que faz com que ele seja um grande jogador. JP, Gustavo e ouvintes, eu tenho uma coisa assim, para mim, de me colocar muito tranquilamente em relação ao meu papel. Eu não acho que eu sou um cara que inventou fulano, inventou Beltrano. Eu repito uma frase que eu falei agora há pouco. O treinador ele tem que ter capacidade suficiente, no momento em que ele está com o grupo, de reconhecer os valores e trabalhar isso. Né? Eu acho que a gente tem que saber que existe um talento inato, que existe uma possibilidade muito grande e a gente tem que fazer o nosso melhor. Longe de mim de querer dizer que eu fiz fulano, que eu fiz Beltrano, etc. Fui agente em vários momentos. Participou do processo. Exatamente. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante porque a gente tem que ter o cuidado necessário. Já ainda que é a resenha, dá pra dar um oi pra gente aí nessas línguas que tu aprendeu por fora aí? Agora da Polônia, né? Sim, pois é. Tá morando também na Polônia agora nesse processo todo. Jestem Marcelo Frąckowiak, jestem Brazyliczkin, trener siatkówka trener. Cześć, dzień dobry. Bonjour, je suis Marcelo Frąckowiak. Essa é diferenciada, cara. Essa aí o cara chega na balada, mete essa aí já. Ciao, io sono Marcelo Frąckowiak, sono allenatore di Brasile e io comincio appena a parlare un po' di italiano. Quantos cachorros pode dar numa balada, numa loja, no aeroporto? Hoje eu vou entrar como ucraniano, como polonês. Jani Gavari Paruski. Ja jest Brasília. Tem que traduzir agora, né? Não, são coisas básicas, enfim. O palavrão rola também? Curva mate. Que é isso aí agora? Tem que... Em polaco é um palavrão. Né? A hora permite, podemos falar aí. Não, é que tem uma coisa, eu acho, do olhar pro mundo. Traduz mais brando pra nós aqui. Não, tem que ter uma olhar. A minha mãe tem origem completa italiana. Hoje eu tenho um passaporte italiano. Minha mãe entrou com o processo de cidadania, então mãe tá viva, né? Tá. De Congo. Teve ontem no churrasco aqui na minha casa, no Dia dos Pais. Foi um dia Próxima vez que a gente encontrar o Gilson, me lembra de perguntar. É verdade. O Gilson já teve aqui no programa também, né? E aí tava falando da origem italiana? Isso, minha mãe tem toda a origem. E o meu pai, o Frąckowiak, é de origem polaca, né? Que eu tinha um avô filho de polaco também, né? Que é a primeira grande imigração polaca que vem pro Brasil, enfim. Então tem um misto violento na minha família. Eu tenho irmãs são 4, são muito claros, têm olhos verdes como a minha mãe. Eu já nasci mais bronzeadinho, assim. Então tem uma coisa assim de legal de dar o pé na terra e olhar pro mundo, né? Que o vôlei, que o esporte, de alguma forma, nos permite. Né? E em situações como a gente vive hoje, onde a economia não tá tão boa, onde a prospecção de equipes não tá tão legal assim, o que sobra pra gente é trabalhar fora. É verdade. Fora do Brasil. E tu não te arrepende? Cara, eu me arrependo de estar perdendo momentos da minha família. Eu me arrependo de não estar acompanhando a adolescência do meu filho menor, entendeu? Eles não vão junto? Não tem mais como, né? Quando a gente foi pra França, a gente fomos todos. O Eduardo, que hoje está com 22 anos, tinha 7 anos, e o Pedro, que hoje está com 15, ele tinha 3 meses. Então, a gente construiu uma história e uma identificação com a França. E foi um bom momento nessa muito vida legal, muito familiar? Legal, muito legal. A minha esposa, a Maurinha, aprendeu francês também. Então, a gente teve
viver fora do Brasil te dá uma segurança em todos os sentidos muito maior que a gente tem aqui. A gente está sempre correndo atrás da máquina aqui. A nossa economia não nos permite, de repente, programações, etc. Lá a gente tinha uma coisa muito mais de tranquilidade em relação à escola, em relação à segurança pública, né, em relação à saúde. Né? A gente está correndo no Brasil Primeiro atrás da mundo, máquina, né? de uma Digamos maneira... assim. Difícil, o acesso à educação é mais facilitado, aqui já não é tanto, você tem que pagar, você tem que, né, tá tendo sempre onerado porque o Estado não cumpre sua função. E aí, mas foi um momento muito legal. E aí, a partir do momento em que a gente voltou para o Brasil, se decidiu... Foi pro Minas? Foi pro Minas, exatamente. Se decidiu, eu e a Maura, de que a partir do momento que houvesse outras propostas, eu iria sozinho, eles me visitariam, como já foi o caso, mas eu não levaria mais os meninos. O Eduardo, com 22 anos, não quer mais saber. E o Pedro, eu acho que é muito sacrificante, né? Imagina, ele vai chegar agora lá sem falar polonês, ter que se encontrar na escola. Ah, é difícil, né? Uma língua latina ainda mais fácil, mas estar no meio de grupo, a coisa do grupo para o adolescente é muito importante. É. E eles não jogam vôlei, Marcelo? Graças a Deus, não. Por que graças a Deus não? É muito sofrimento. O Eduardo dizia uma coisa muito interessante, assim, ele dizia, pai, eu gosto de jogar vôlei, eu acho legal, mas toda vez que eu vou para uma quadra, meus colegas dizem assim, pô, mas tu é filho do treinador, tu tem que ser bom. E isso é um tipo de pressão, ele dizia isso com 15, 16 anos, que eu prefiro não passar. Eu gosto de jogar vôlei, me divertir, mas eu não quero ser jogador de vôlei, entendeu? E, então essa resenha o tempo inteiro no meu ouvido é chata. Entendi. Ah, mas eu pergunto porque o Paulo Ruesi veio aqui e falou, né? E tem os dois filhos que são levantadores, né? O Bernardo, que está atuando, e o Bruno, que estão nos Estados Unidos, agora jogando lá também nas universidades, né? Então, é uma pressão, sem dúvida alguma, né? Daqui a pouco, inclusive, os dois meninos dele estão fora, de repente, por causa disso, né? Um, por causa da questão da oportunidade, que a gente, né, a gente infelizmente, não está com tanta oportunidade. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, já não tem mais campeonato juvenil. É verdade. Transição é complicado. Nós temos a situação de jogadores que vão até o infanto, até 17 anos, e a partir daí nós viramos um grande celeiro de atletas para o resto do Brasil, para as estruturas que estão bem montadas, como SADA, SESI, SESC, e vários dos nossos atletas que poderiam aqui estar muito bem representando o nosso vôlei e preparando uma futura equipe competitiva para a Superliga, eles estão sendo mão de obra para equipes do Norte, do Centro-Sul. Trabalhar no Rio de Janeiro foi bom, Marcelo? Cara, foi excelente, excelente. Eu estava muito bem no Minas, né? Tinha feito um trabalho excelente ali com essa situação de Lucarelli, tinha repatriado o Marcelinho Elgarten, que estava na Itália, Filipe Regilec, e por aí vai. E aí surge o convite para ir encampar a equipe do Ike Batista, que era um projeto olímpico, na verdade, era um projeto de 2012, 2011 até 2016, Rio Cidade Olímpica. Então, era um projeto que no primeiro ano não tinha ido tão bem, eles ficaram fora do pódio, eles foram 7º na classificação geral, e eu chego com algumas modificações, chego com o Bruninho, contrato alguns jogadores ali, e a gente consegue um resultado fantástico, que é, nesses 25, 26 anos de Superliga, ganhar, enfim, a Superliga. O Rio de Janeiro já foi campeão brasileiro, mas dentro da Superliga, que é essa nova história, dessa nova liga, né, brasileira, o Rio de Janeiro, no masculino, nunca tinha ganho. E a gente vai lá e carimba e ganha, com Maracanãzinho lotado, com Rede Globo ao vivo, no sábado de manhã, no domingo de manhã, ou seja... Ali começa um planejamento para mim de carreira também, que eu imaginei que iria até 2016, até para me candidatar também a isso que eu tenho hoje, que é estar junto a uma seleção brasileira, fazer parte de uma comissão técnica. E, infelizmente, um ano depois, tem todos esses problemas desse país jovem que infelizmente, navega muito na coisa boa e na coisa ruim, e problemas de corrupção no Rio de Janeiro, com o governo Cabral, Ike Batista, se não me engano, novamente preso. Mas lá tu recebeu tudo? Eu recebi uma grande parte, mas eu fiquei numa situação muito delicada, e todos nós ficamos durante muito tempo. Eu cheguei a ficar 9 meses sem receber no Rio de Janeiro. O vôlei às vezes também tem disso, né? Assim como o futebol tem também. Tivemos isso aí recentemente aqui no clube que defendeu o Estado, né? Que eu espero que já tenha pago, né? Eu espero que Canoas tenha honrado seus compromissos, porque infelizmente as informações que eu tenho recentes não eram as melhores. Eu quero, antes da gente ir tá na reta final já do programa, pedir pro Canali rodar aí o nosso último quadro aqui do Abrindo o Jogo. Aqui não tem tirar o pé em bola dividida. Do pescoço pra baixo é
Canela. Tá tudo aí, não dá falta na gente. E no fair play lá que a gente tocou a porra da bola pra fora lá, que o Elber tava aqui, quando eles caíram a gente dá a porra da bola. É isso aí, do pescoço pra baixo a canela. A gente sabe que a gente tá tratando de vôlei aqui, não de futebol. Mas, ô Marcelo, é um cara que sempre é enérgico também, a beira de quadra, né? Já tomou algum cartão vermelho aí? Deve ter tomado um vermelho aí no vôlei. Eu andei tendo uma fase delicada aí nos últimos 4 anos. Eu cheguei a ser punido por STJD. Não, mas é o primeiro aqui, cara, que falou que foi punido pelo STJD. É engraçado. Isso aí, tá certo. É engraçado, mas mas não vai dizer que tu não teve culpa, né, Marcelo? Não, eu tive culpa de ser expulso. A punição, ela foi completamente desmedida, na minha opinião, entendeu? Porque foi um campeonato, foi exatamente nesse ano que acaba acontecendo a falência do grupo Batista e do Ike Batista. Eu continuo mantendo a equipe, né? Eu sou o capitão do barco, do navio, e eu tenho que manter. 8 jogadores de nível de seleção brasileira vão embora durante a temporada, e eu tenho jogadores como o Rodriguinho, que hoje está na seleção do PAN, eu tenho jogadores como Douglas Pureza, que está no Sesc, o próprio Riad. A gente tem um grupo que se mantém e que vai até o final. Então a gente está jogando um jogo em Juiz de Fora, com um árbitro gaúcho, inclusive, entendeu? E eu falo palavras de baixo calão ao árbitro, e ele naturalmente me expulsa. Eu, no final do jogo, dou um peixinho na quadra. Eu entrei e dei um peixinho, entendeu? Pra comemorar e pra provocar o árbitro. Eu assumo também, entendeu? Tu deu um peixinho? Dei um peixinho. Eu vou mandar o vídeo pra vocês vão colocar aí, tá? E o que acabou acontecendo é que o árbitro dá uma carregada na súmula, como se eu tivesse ameaçando na sua integridade física, entendeu? Quer dizer, estourou as bolas. Então, assim, aquilo ali não foi muito correto por parte do árbitro. Eu já tive a oportunidade de dizer isso pra ele pessoalmente, entendeu? E eu sou punido com 8 jogos. 8 jogos. Hein? E aí tem todo um recurso, etc., e vai para 4 jogos. Quer dizer, eu fui completamente desmedido, porque eu nunca tinha sido expulso na minha vida, eu nunca tinha sido julgado, etc. Eu tinha tomado alguns cartões, mas o vermelho não era uma coisa muito comum naquela época. E ali eu fiquei um pouco marcado, vou ser bem sincero contigo. Eu fiquei realmente um pouco marcado. E 2 anos depois, eu volto para o Brasil e eu tomo mais 4 jogos do STJD, novamente numa situação de discussão, onde eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu acho que quando acontece uma punição, não é só culpa do árbitro, quer dizer, existe uma situação delicada, inclusive que definia uma situação de playoff, uma partida que Canoas perde lá em Montes Claros, uma partida muito delicada, e novamente, e aí fica o histórico. A partir do momento que tu tem a punição, entendeu? Então vamos buscar. Opa, esse aqui já tá, vamos dar uma carregada no sujeito. Que bom que agora eu tô um pouco fora do cenário de Superliga no Brasil e tô junto à seleção brasileira. E mesmo enérgico, eu acho que eu tô conseguindo me controlar bem. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Até o JP gosta desses caras, assim. Na seleção ali, o Bruninho, ele tem uma amizade muito grande com o Neymar, com o Medina e tal. Esses caras já apareceram pra confraternizar, assim, com o pessoal lá? Já teve contato também, não? Não, é uma coisa mais da ordem pessoal mesmo dele. Assim, eu sei que não é só o Bruno, o próprio Lucarelli, também o Lucas, né, o Lucão, enfim, são caras que têm esse relacionamento extra-quadra com essa galera. Eu sei que esses esportistas, eles gostam muito do vôlei e apoiam frequentemente o Bruno e vários deles têm uma admiração grande pelo Bernardinho também, pelo gestor, pelo grande treinador que ele é. Então, fica mais no plano restrito deles. Não vai junto. A resenha não rola tanto assim para a parte de comissão técnica. E assim, Marcelo, tu comentou antes a questão do governo, da política para o esporte, enfim, né? Na tua opinião, assim, o que se fala dentro da CBV para incentivar mais o vôlei e os outros esportes? Não sei. O que falta aí, na tua opinião, também, a respeito disso? Eu acho que a gente está num hiato importante, né? Dentro daquilo que a gente estava colocando, escolas estrangeiras que estão crescendo muito, países que têm um material humano muito interessante. Acho que a gente está sofrendo, Gustavo, porque a gente não tem já mais uma liga tão forte. A Superliga Brasileira é muito boa, mas ela não oferece para os jogadores de nível internacional e de nível olímpico
o nível de oposição que existe hoje na Rússia, que existe hoje na Polônia, Itália. que existe hoje na Itália, que está existindo na França também. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de situação, né? A gente tem que melhorar o nosso campeonato nacional. Para melhorar o nosso campeonato nacional, a gente vai indo na escadinha. A gente tem que melhorar a formação dos nossos clubes, a gente tem que ter mais jovens praticando. Existe um apelo muito grande para os jovens hoje relacionado a uma série de situações que não são o esporte, são até o esporte virtual. Jogos sim. de videogame, É etc. Internet, Ligas já, né? Exato. Né? A formação acadêmica, que está chamando muito a atenção de vários jovens. Então, a prática está sendo um pouco diminuída. E eu acho que tudo começa na escola, e eu acho que tudo isso começa com a valorização do profissional da educação física, com uma boa quadra esportiva que permita ao jovem estudante, principalmente de escola pública, que ele tenha acesso, não só ao voleibol, não só ao futebol, mas às mais diversas modalidades, e que ele se forme enquanto cidadão, uma pessoa que goste do esporte. Em ele gostando do esporte, em ele praticando, ele vai ter a possibilidade de se especializar e vir a praticar, e nós estamos precisando captar mais jovens e mais valores para o esporte de rendimento. Mas tem que começar na base. Sem dúvida alguma. E assim, Marcelo, a gente está indo na reta final do programa, tem mais uns dias de férias aí pro Novo Hamburgo, como que vai ser agora a tua trajetória aqui pro restante do ano, porque agora, na verdade, a temporada europeia daqui a pouco que começa, né? Exato. Gustavo e ouvintes, tem uma situação assim que eu tô vivendo agora, que não é muito simples, eu já há algum tempo andava sentindo umas dorzinhas no peito aí. Ai. Não, eu tenho uma identificação de uma doença de nascença, ou seja, eu nasci com uma pequena alteração no coração, chama ponte miocárdica, ou seja, uma artéria, ela passa dentro do músculo cardíaco, isso de alguma forma pode causar essas pequenas dores que eu tenho sentido, enfim, eu estou investigando isso, estou começando a tomar medicação, estou sendo muito bem assistido pelo Dr. Lafalce aqui em Novo Hamburgo, Eduardo Lafalce, Dr. Paulo Renato também, fiz até um cateterismo, tá? As coisas estão andando bem, mas eu tenho que ter atenção. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou pedindo uma desconvocação, um afastamento da seleção brasileira, porque eu ainda estaria convocado para o Sul-Americano, né? O Brasil ainda tem o Sul-Americano agora de 9 a 15 de setembro, e depois tem a Copa do Mundo do Japão em outubro. Em outubro eu já estava fora, porque estaria na Polônia, já tinha combinado isso com o Renan, mas do Sul-Americano eu me afasto. Eu quero abordar bem, de uma forma muito séria, essa situação, para chegar lá na Polônia e ficar os meus 8 meses que eu tenho que ficar tranquilo, com boa qualidade de vida, sem nenhum tipo de problema maior. Pô, Marcelo, a gente, desejo melhores aí, que consiga, né, identificar essa questão e né, pedir aí, né, que dê tudo certo aí. Não, vai dar tudo certo, Gustavo, e eu conto com a torcida de vocês aí. Realmente, preciso ser bem examinado, entendeu, para saber a dimensão. Acho que é um problema pequeno, pelo que os médicos têm me dito, mas é importante que nessa loucura que a gente vive, a gente também cuide um pouquinho da gente, cuide um pouquinho da família. Eu tenho mais 2 semanas de Brasil, né, e aí vou embora dia 27 para a Polônia para ficar 8 meses lá. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela tua participação aqui no Abrindo o Jogo. Sempre portas abertas para ti no Grupo Sinos. Gustavo, JP, canal e ouvintes, para mim é um prazer estar aqui no Abrindo o Jogo, no Grupo Sinos, que sempre nos acompanhou, que sempre me acompanhou, tanto em Novo Hamburgo como em Canoas, de fora do Brasil e fora do Rio Grande do Sul. O Vale é muito forte. Novo Hamburgo tem uma capacidade muito grande, né, na sua produção esportiva, na sua captação, enfim, que a prefeita Fátima e as pessoas que estão à frente do esporte no Rio Grande do Sul, no Novo Hamburgo, possam pensar na possibilidade também no esporte de competição. Sei que os jogos escolares estão bombando aqui, que tem muita coisa feita pelo Jorginho e agora o novo secretário que assume também. É o Preto. O Preto, enfim, desejo sorte a ele, e eu espero que a gente volte a ter equipes competitivas no Vale, representando o futsal, como que já foi muito forte, que continua com o JR, mas já foi maior, enfim, pode voltar a ser, com o handebol de Sapiranga, com o voleibol de Novo Hamburgo, né, com o punhobol, que continua sendo grande na ginástica, enfim. Eu espero que o Vale continue sendo esse motor do esporte gaúcho, do esporte brasileiro. Tá certo. Marcelo, muito obrigado. JP também. Grande abraço, obrigado, Marcelo. Canale também, muito obrigado pela participação, e a gente volta na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.